criança estude na quarentena. O cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema. E o prof vai te ajudar. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de História da semana. Se você veio procurando outra aula, o prof vai deixar linkado no izinho aqui em cima. Tá? Então, fiquem atentos aí no vídeo, porque vai ter também a nossa frase secreta. Quero ver quem é que está assistindo as aulas realmente. Tá bom? Daí você coloca aí no comentário a frase secreta na hora que ela aparecer. Beleza? E nós vamos continuar falando sobre escravidão. Vamos que vamos. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar falando dos escravos. E vamos falar hoje sobre os quilombos. Então nós vimos na aula passada aí, né, sobre a escravidão, sobre o início dela no Brasil, sobre como acontecia. Se você não viu essa aula, também vou deixar linkado aqui para você ver. Então nós vamos falar hoje sobre os quilombos. Mas o que eram quilombos? Quilombos é uma palavra africana no idioma bantu que significa esconderijo na mata. Então, os negros fugiam ali dos seus senhores, né, que compravam eles como escravos e se escondiam nesses quilombos, né? Então, olha só, é onde se refugiavam escravos que conseguiam fugir dos seus senhores. A gente sabe que muitos escravos fugiam e eram capturados e depois, né, como a gente viu na aula passada, eles apanhavam, às vezes até morriam, né, por causa dos ferimentos, né, das chicotadas. Como a gente viu na aula passada, a escravidão no Brasil começou em 1532 e foi até 1888. Então, em todo esse período aí, o Brasil fervilhou de quilombos, né, de refúgios aí para os negros fugidos dos seus senhores. E o quilombo mais importante de todos foi, sem dúvida, o quilombo dos Palmares. Ele foi o mais significativo, o mais poderoso e o mais duradouro de todos os quilombos que existiram no Brasil. Então, o Quilombo dos Palmares ele ficava na Serra da Barriga, a 90 quilômetros de onde hoje é Maceió, no Alagoas, né, no estado do Alagoas, que a gente viu na aula de Geografia. Ele, na verdade, o Quilombo dos Palmares ele não era uma coisa só, ele era um conjunto de 12 quilombos. Então, aqui no mapinha nós temos os mais importantes, né? Essa área aí que está colorida, União dos Palmares, Macaco, Subupiraé, e Dambrapanga. Então ali são os mais conhecidos dos quilombos. Então toda essa área aí era o quilombo dos Palmares. E eles eram ligados por trilhas nas matas, né? Eram mais de 200 quilômetros quadrados, então é muito, muito, muito grande. O quilombo do Macaco era o mais conhecido de todos os quilombos. Ele foi o maior, o mais importante. Ele surgiu mais ou menos ali entre 1600 e 1602, não se sabe bem ao certo. Então foi bem relativamente próximo de quando começou a escravidão, né? E ele abrigou até 8.000 escravos refugiados. Então foi muita gente abrigada aí nesse quilombo, só nesse quilombo do Macaco. Então, pessoal, desde 1650 aconteceram várias expedições punitivas, né, atacando aí o Quilombo dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares resistiu a todas elas e nenhuma expedição teve sucesso. Então aí, pegando o gancho disso aí, a nossa palavra secreta de hoje é Quilombo Forte. Comenta aí, coloca aí nos comentários Quilombo Forte que eu vou saber que você assistiu o vídeo. Beleza? Vamos em frente. Então, em 1678, quem liderava o Quilombo dos Palmares era esse homem aqui, ó, o Ganga Zumba, que lá na língua africana significa grande senhor, né? Diziam, aí a gente não sabe bem ao certo, porque não tem documentos comprovando, mas diziam que ele era filho de uma princesa lá do Congo. Então ele tinha ali uma linhagem meio de rei, etc. E tal. Então o Gangazumba ele liderava ali o Quilombo dos Palmares e em 1678 ele foi chamado pelo governador de Pernambuco para um encontro.
né? Nesse encontro, o Gangazumba e o governador decidiram o seguinte: que os nascidos no quilombo dos Palmares seriam livres, porém os que haviam fugido para lá retornariam aos seus antigos senhores. Então, o que esse acordo significava? Que quem tinha nascido lá no quilombo dos Palmares ia ser livre, então ia ser um negro livre. Mas os escravos que tinham fugido lá dos seus senhores, eles vão ter que voltar para esses senhores, eles não iam mais poder ficar morando no quilombo dos Palmares, eles também não seriam livres, eles voltariam a ser escravos. Então, olha que absurdo, né? O que esse Benga Zumba acordou lá com o governador de Pernambuco. Porém, quando ele voltou lá para o quilombo dele, ele foi envenenado pelos súditos dele, numa conspiração liderada pelo mais famoso de todos os escravos, o Zumbi dos Palmares, que diziam, também não há uma comprovação, né, que, como o prof disse, falta documentos aí comprovando isso, diziam que ele era sobrinho do Ganga Zumba. Então ele também teria essa linhagem real aí que o Ganga Zumba tinha, né? Ele era filho de uma princesa. E então, a partir de 1680, o quilombo dos Palmares passou a ser liderado por esse homem aqui, o Zumbi dos Palmares. Né? O nome dele era Zumbi, mas não é Zumbi lá do filme que a gente vê, só o nome dele. E dos Palmares porque era o lugar onde ele residia, né? Zumbi dos Palmares. Então, lá no ano de 1694, uma expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratada e 6.000 soldados foram chamados para atacar ali a região da Serra da Barriga, onde ficava, né, o quilombo dos Palmares. E no dia 6 de fevereiro de 1694, eles invadiram e acabaram com o quilombo dos Palmares. Né? Porém, o Zumbi dos Palmares conseguiu fugir. E o Zumbi conseguindo fugir, criou-se toda uma mística em torno dele, né? Então os escravos diziam que o Zumbi era imortal, que ninguém conseguia matar ele, etc. e tal. Porém, há boatos, não se sabe bem certo, há boatos de que o Zumbi dos Palmares foi traído. E no dia 20 de novembro de 1695 ele foi capturado, ali pela região da Serra da Barriga, mais ou menos ali onde ficava o quilombo mesmo. E além de ter sido capturado, ele foi decapitado. Então, cortaram a cabeça dele e levaram, né, para expor numa praça. Então, esse aqui é um monumento, né, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que fica lá no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. É um monumento feito por um homem chamado Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi quem idealizou e quem fez mesmo foi o João Figueiras Lima, que era da autoria, e foi executado pelo engenheiro Humberto Moura. Então, a ideia desse monumento é fortalecer, né, a consciência negra. Esse não é o rosto do Zumbi, porque ninguém sabe qual é o rosto dele, nem aquela outra imagem que tinha antes ali. Ele não é o rosto dele original, né? São representações. Para esse monumento, né, foi usado como módulo uma peça de bronze que representa um rei do Benin, né, do século XII. Então, não é o rosto do zumbi, mas é um retrato ali, é uma escultura que representa o zumbi, que representa a consciência negra. Tanto que, alguns séculos depois, o dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra no Brasil. É para a gente saber que negros também são seres humanos. Qualquer pessoa é um ser humano, independente da cor, independente se é branco, se é amarelo, se é negro, se veio de qualquer outro lugar. Isso é independente. Ninguém deve ser dono de ninguém. Então, para essa aula aqui sobre escravidão, né, essa série de duas aulas, que foi a aula passada e essa, o prof assistiu muito o canal de um historiador chamado Eduardo Bueno. Vou deixar linkado aqui no izinho também, para vocês darem uma olhada lá.
E ele falou uma frase muito bonita num dos vídeos dele. A frase não foi exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos assim. Ele estava falando sobre o Quilombo dos Palmares. Então, mais importante que sua existência, que a existência real do Quilombo dos Palmares, é a sua existência simbólica para todos aqueles que acreditam na liberdade do ser humano. Então, porque houve uma época em que as pessoas acreditavam que por elas serem brancas, elas poderiam ser donas de outras pessoas, poderiam comprar. Né? O prof falou na aula passada que é um período muito triste da história do Brasil, e realmente é muito triste. Então fiquem aí com essa frase para refletir. Mais importante que a existência real do Cão dos Palmares é a existência simbólica, para todos aqueles que acreditam na liberdade do ser humano. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram da aula aí, dá um joinha. Se você não gostou, pode pôr um joinha para baixo também. Comenta por que você não gostou, se você não gostou. Não esquece de pôr a palavra secreta. Se você não viu qual é a palavra secreta, volta o vídeo e assiste de novo que ele vai aparecer ali. Beleza? Então, fiquem bem, façam as atividades. As atividades de história nós não temos, que é só assistir essa aula mesmo. Vamos mostrar as atividades das outras aulas. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau! Deixe o seu like nesse vídeo, não esquece de comentar. E para aprender ainda mais, você também pode pesquisar.